E a gente segue falando sobre essa taxa de 50% com a nossa Thaís Herédia, que realmente pega de surpresa, né, Thaís? Você havia uma expectativa de um incremento de 10% para os países do BRICS, chegando a 50%? Olha, as casas estavam fazendo pesquisas, a XP, pelo menos, fez uma pesquisa com o mercado para entender o que seria uma tarifa mais alta. Então, assim, a mediana das expectativas era que a alíquota das tarifas impostas pelos Estados Unidos seria de 20%. 20%. Havia sido dito, né? O que já seria um absurdo para um país que é deficitário, né? Os Estados Unidos têm superávit comercial sobre o Brasil. Então, o que nós estamos vendo aqui, o Hussein Khalil, que foi secretário de Assuntos Internacionais do Palácio do Planalto, do governo federal, no governo Temer, está sempre aqui com a gente, né? Um cientista político e professor de Harvard. Disse, olha, uma coisa é a tarifa protecionista, a outra é a punitiva, né? O Brasil caiu no campo da tarifa punitiva, né? Não é um lugar bom de estar, porque é um lugar onde a intransigência, a bravata, a ideologia, a imposição, ela se faz. Então, claramente, a reunião, essa convocação, não pode ser coincidência o fato da decisão ter saído logo depois dessa convocação do Gabriel Escobar para ir se explicar no Itamaraty, né? Por causa dessa posição que a Embaixada Americana tomou. Quando a Embaixada Americana... Uma coisa é o presidente dos Estados Unidos falar pela rede social e fazer isso pela rede social, ele, na sua conta pessoal. Outra coisa é quando a embaixada aí vira oficial, institucionaliza o posicionamento político do presidente dos Estados Unidos. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vem chamando atenção aqui, né, para o fato do presidente Lula ter feito a mesma coisa com a ex-presidente da Argentina, né? Ele foi em território argentino, durante uma reunião de cúpula, em que, sendo recebido pelo governo argentino, não importa se é alguém que eu não me dou bem, ele vai visitar uma pessoa que é uma presa, foi presa, condenada pela justiça por corrupção e segura um cartaz escrito Cristina Livre, né? Então, ele faz um posicionamento político em território argentino, ele que é o presidente da República. O Partido dos Trabalhadores, os aliados do presidente, vêm dizendo, não, olha, ele não estava em agenda oficial. O presidente da República não tem agenda pessoal, a não ser quando ele está com as portas fechadas. E contestando, pelo menos no subtexto ali, uma decisão judicial. Totalmente contestando absolutamente, não tem nada de subtexto. Está contestando uma decisão judicial do país onde ele está. Até o momento em que esse posicionamento de Trump se oficializa e aí a coisa escala. Aí passa a ser, sim, institucional. Aí vira uma coisa que deixa de ser um posicionamento dos presidentes, uma briga ideológica dos presidentes, passa a ser uma coisa institucional. Então, vai para a embaixada americana se posiciona, o Itamaraty chama o representante da embaixada, quer dizer, a escalada institucional começou a partir de um comportamento não institucional, de um comportamento ideológico, de um comportamento de afronta à soberania dos países, tanto de Donald Trump quanto de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Brasil inteiro foi arrastado para uma crise diplomática que parte de posicionamentos ideológicos equivocados de presidentes da República, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e a escalada institucional foi dada pelos Estados Unidos, isso a gente precisa reconhecer aqui, e agora o país inteiro foi arrastado para essa briga. Mas o que chama a atenção é o patamar da alíquota. Porque, olha... Porque não faz sentido. Exatamente. Olha, hoje foram anunciadas alíquotas de 30% para Argélia, Iraque, Líbia e Sri Lanka, 25% para Brunei e Moldávia, faz sentido para você 30%? Faz sentido 40% para o Mianmar? Faz sentido 40% para o Laos? Então, assim, fazia sentido 125% para a China? Não faz nenhum sentido, porque não importa o sentido. O Trump está reagindo punitivamente.
O princípio dele é punitivo, é de imposição da força. Não é da imposição da razão, não é nem uma política protecionista. Porque com uma tarifa de 50%, os negócios não são feitos. Então não é protecionista, é punitivo. Portanto, se é punitivo, qual a solução? Quem será o intermediador de uma solução diplomática, institucional, voltada para o comércio, para o setor produtivo, que não arraste o Brasil para uma crise? Quem será o mediador dessa conversa? Essa era uma questão que eu queria levantar com você acerca, agora, qual vai ser a efetividade de tanto a diplomacia brasileira, que agora sim tá no meio dessa crise que se transforma em institucional, quanto também o vice-presidente Geraldo Alckmin nessa conversa, nessa condução, porque a gente via principalmente de Alckmin um posicionamento muito mais contido, muito mais equilibrado, propondo o diálogo, propondo uma construção exatamente de soluções práticas que fossem menos nocivas do ponto de vista técnico. Claro. Agora, com uma tarifa de 50% aplicada por fatores que, obviamente, passam longe de critérios técnicos, como a gente está levantando aqui. De novo, uma relação que é superavitária em mais de R$1 bilhão para os Estados Unidos. $1 bilhão de dólares. Então, mas não faz sentido. Mas qual vai ser a efetividade, Thaís, então, dessas conversas? Aqui é o seguinte, né? Eu conversei agora há pouco com o embaixador Rubens Barbosa, né? Ele até brincou comigo, falou, nossa, eu estou falando mais com um jornalista hoje que com meus netos. Ainda bem que ele está aí e que ele, com a experiência que tem, né, nos ajuda a entender o jogo político que está por trás disso, né? E o embaixador estava dizendo o seguinte, olha, esse enfrentamento com Donald Trump, ele não é uma coisa, do ponto de vista estratégico, não é uma coisa, se a gente vir o que está acontecendo, por exemplo, o Japão, que tomou uma taxa gigante, foi fazer bravata? Não. A Europa foi fazer bravata? Não. O Canadá, mais ou menos, estava em eleição. Acabou a eleição, acabou a bravata, né? A nossa eleição é só no ano que vem, né? Mas, assim, o trabalho do Alckmin e de todo o setor produtivo, vamos dizer aqui, o setor produtivo no Brasil, especialmente aqueles ligados àqueles que foram mais taxados, setor do aço, por exemplo, havia uma coordenação ali, inclusive com o governo, com a Câmara Americana de Comércio, para fazer essa negociação silenciosa. Era uma negociação que estava acontecendo de forma silenciosa. Ela foi por água abaixo. Thaís, inclusive, o componente político está tão claro que nessa carta endereçada ao presidente Lula, a carta começa com uma menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Estava lendo aqui o trecho, vou trazer para a nossa audiência aqui. Diz Donald Trump, conheci e tratei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitei muito, assim como a maioria dos outros líderes de países. A forma como o Brasil tem tratado o ex-presidente Jair Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Esse julgamento não deveria estar ocorrendo, é uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente. E continua Donald Trump, em parte devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos, como demonstrado recentemente pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos, ameaçando-as com multas de milhões de dólares e expulsão do mercado de mídia social brasileiro, a partir do dia 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviadas para os Estados Unidos. Thaís, está claríssimo o componente político por trás dessa decisão e realmente trazendo Jair Bolsonaro para essa discussão, mencionando inclusive o Rumble, essas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Tudo junto e misturado, né? Então, assim, não faz nenhum sentido. Agora, põe a cartinha aí de novo para a gente ver, só para a gente dar uma olhadinha nela, assim, juntos. Olha lá o selo. De onde é esse selo? Casa Branca. Então está explicado. Thaís Herédia. Boa sorte, meu caro. Eu vou sair correndo para preparar o Prime Time, para preparar o WW, que hoje o William Vac não está, eu que vou tocar o WW, então te deixo aqui com a nossa audiência querida do Money, tocando aí esse momento tão difícil. Privilégio ter você do meu lado, esse Breaking News aqui. Breaking hoje, News. Né, realmente um noticiário bastante animado. A gente estava reclamando antes. Que não tinha notícia?
Tá sobrando. Boa Thaís sorte. Herédia, muito obrigado. Até amanhã.